Olá, boa tarde a todos. Vamos então, já um pouco atrasados para esta última sessão do dia do DEC. Portanto, nesta sessão pretendemos, neste curto espaço de tempo, discutir o MEP e os desafios que se colocam desde o planeamento à implementação, nas suas várias vertentes. Portanto, vai ser naturalmente uma coisa muito condensada, ok? Mas isto é importante, porque é algo que nos obriga a adaptar todas as nossas práticas para uma nova realidade que começa já em setembro. Portanto, eu começaria por agradecer e fazia uma breve apresentação aos nossos convidados para esta sessão. Temos, por um lado, o Alexandre Francisco, que é vice-presidente para os assuntos académicos e que está profundamente envolvido na implementação do MEP, e seguramente vai-nos ajudar a compreender melhor as dificuldades que tem vindo a ultrapassar e os desafios que ainda se colocam na implementação do MEP. Também Isabela Gonçalves, coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Académico, que tem acompanhado e monitorizado o impacto da pandemia na comunidade escolar e que nos permitirá também refletir como é que esta nossa experiência nos pode ajudar na implementação do MEP e a potenciar os resultados. E, por fim, a Ana Cruz e o Ricardo Lameirinhas, representante dos alunos que têm acompanhado de perto todo o processo que conduziu ao MEP e, em simultâneo, também o efeito da pandemia na nossa comunidade. E vêm aqui trazer a perspectiva dos alunos relativamente aos desafios que no fundo, todos temos pela frente. Portanto, eu daria a palavra ao Alexandre Francisco para iniciar a sua intervenção. Olá, bom dia a todos. Conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Então, antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um bocadinho sobre o esforço que temos estado a fazer. Eu vou, como o Nuno sugeriu, vou usar uns slides. Já agora, acho que posso partilhar. Sim, sim. Portanto, estes slides que eu vos estou a mostrar, ou que vos vou mostrar, são um reaproveitamento de alguns slides que foram feitos há algum tempo pelo Pedro Garvão, que era aluno do NAPI, que agora está na comunicação, e pela Francisca Simões, anterior vice-presidente aluna do Conselho Pedagógico, e com a minha contribuição também, mas apenas para fazer um breve enquadramento e dar-vos algumas ideias do que é que está a acontecer e quais são as nossas dificuldades e por aí fora. E depois, obviamente, será mais fácil fazerem questões e nós abordarmos os temas que vos preocupam mais. Portanto, apenas para que todos, acho que neste momento já todos sabemos qual é que é o contexto, ou qual foi o contexto que deu origem à implementação deste novo modelo de ensino. Houve duas consequências, uma delas tem a ver com o decreto-lei publicado, decreto-lei 65, publicado em agosto de 2018, e que envolve a desintegração de todos os mestrados integrados e introduz mais alguns aspectos reformistas no ensino superior. Do lado do técnico, no âmbito desta reestruturação imposta, foi também feita depois uma reestruturação com vista à melhoria e à atualização das práticas pedagógicas e à mudança de paradigma. Os princípios-chave que tiveram na origem desta reestruturação e desta proposta tinha a ver com manter, obviamente, a formação base sólida em ciências de engenharia, mas começarmos a adotar Project-Based Learning Techniques e por aí fora, e aumentar a flexibilidade dos percursos académicos, a componente humanista, a introdução de algumas soft skills e por aí fora. Eu não vou perder muito tempo aqui, acho que já todos ouviram falar sobre estes princípios. Em termos de medidas, portanto, mestrados integrados, exceto arquitetura, todos passaram para 3+2. As unidades curriculares, por uma forma a facilitar a flexibilidade, passaram todas para múltiplos de 3, portanto passámos 3, 6, 9, 12. O calendário escolar foi proposto que passasse a ser 2 períodos por semestre, o que envolveu alargar o semestre em 2 semanas para ganhar espaço no meio para avaliações intercalares. A eliminação do sistema de precedências e dos semestres alternativos e também
isto implica também o levantamento das restrições de inscrição, em que um aluno só se podia inscrever em disciplinas de segundo ano caso estivesse inscrito em todas as do primeiro. Também se levanta essa restrição. E a redução de carga de horário de contacto por via essencialmente das aulas teóricas. Há mais algumas medidas que foram introduzidas, eu já referi pelo menos duas, que têm a ver com soft skills, com as humanidades, artes e ciências sociais, e também existe um reforço das valências em computação e programação transversalmente a todos os cursos. Introdução de projetos, unidades curriculares de projeto no primeiro e no segundo ciclo, e maximizar a autonomia dos estudantes e também reconhecer atividades extracurriculares. Ok, em termos de cronograma, para o pessoal que possa não ter acompanhado isto a par e passo, portanto, a coisa começou em 2018, com a constituição da CAMEP, da Comissão para o Novo Modelo de Ensino. Foi apresentado depois um relatório em outubro desse ano, foi discutido recolha de pareceres, presidentes de departamento, coordenações delegados, alunos, etc. Tudo isto até ao início de 2019. Foi proposto o novo modelo, ouvidos os vários pareceres, e foi produzido um relatório final em fevereiro de 2019. Depois, esse processo entrou no científico e no pedagógico nos departamentos. Houve os princípios enquadradores, a reestruturação dos cursos, as comissões ad hoc para os minors, computação e programação, inovação e empreendedorismo, todas essas componentes. E aqui essencialmente foi trabalho científico, pedagógico e departamentos durante um largo período, com também depois a parte dos projetos integradores, capstones, e com o início em setembro de 2019, a elaboração dos novos planos curriculares e junto das coordenações de curso, delegados e docentes, que deu depois origem aos planos atuais. E, portanto, basicamente no início de 2020, quando eu entrei para a equipa do Conselho de Gestão, estávamos nesta fase. Tínhamos os planos discutidos e mais ou menos alinhavados, e estávamos a começar a entrar na implementação propriamente dita. Portanto, o que é que aconteceu desde janeiro de 2020? Portanto, a discussão dos novos planos em pedagógico e científico tiveram que ser todos aprovados, revistos, acertados, largas discussões com as coordenações sobre opções que tinham tomado à revelia daquilo que tinha sido decidido pelos órgãos, o usual nestes processos. Foram aprovados na escola, depois foram aprovados na reitoria e simultaneamente começámos a implementar e a submeter tudo à A3ES a partir de fevereiro até de 20 até agora, em 2021, em que temos estado a lidar com todos os processos juntos da A3ES e toda a implementação. Como este slot aqui é um slot bastante complicado de escrever, eu fiz um slide só para vos dar a ideia de quais são as coisas que nós temos em cima da mesa, os principais desafios e os principais problemas. Portanto, o que é esta implementação que está aqui, que vai desde fevereiro, março de 20 até setembro de 21, o que é que está aqui escondido? Portanto, nós tivemos que criar todas as UCs e todos os planos curriculares no Fénix. Isto é um trabalho conjunto dos departamentos, coordenações, da Comissão para a Transição, da Direção Académica e da Direção de Serviços Informáticos, e tivemos que construir também os mesmos planos para todos os minors. Tivemos que preparar e submeter um mestrado integrado, porque ele o mestrado em arquitetura foi submetido também à A3ES e teve que ser ressubmetido novamente, e foi um processo mais conturbado. Tivemos que submeter 17 primeiros ciclos, 17 segundos ciclos de continuidade e mais 16 segundos ciclos de mestrado. Alguns diretamente à A3ES, outros apenas com pequenas alterações. Lembro-me, por exemplo, do mestrado em Engenharia de Ciência de Dados, que não foi submetido à A3ES para reacreditação, mas que foi submetido com um pedido de alterações. Isto para além, obviamente, de todos os processos de terceiro ciclo que estão em curso e que tivemos visitas e por aí fora. Portanto, agora estamos na fase em que estamos a publicar todos estes currículos em DR, portanto é preciso verificar tudo e preparar os documentos e submeter todos novamente para DR. Agora já não é A3ES, é a DGES.
Tivemos um esforço no final de 20, início de 21, com enquadramento jurídico e preparação de regulamento de acesso ao segundo ciclo. Isto aqui deu alguma luta, mas conseguimos garantir as expectativas para todos os alunos inscritos até 2021, inclusive, de que durante o período de transição podem aceder ao seu segundo ciclo de continuidade sem terem de concorrer, o que deu alguma luta junto da reitoria e junto da tutela e dos gabinetes jurídicos, mas conseguimos convergir para uma coisa que acho que vai de encontro às expectativas dos alunos. Tivemos de rever todos os regulamentos, sejam eles regulamentos do CP, de avaliação, que têm estado a ser discutidos com os coordenadores, quer sejam todos os regulamentos, desde acesso primeiro ciclo, acesso segundo ciclo, acesso internacionais, curriculares isoladas, e já me esqueci provavelmente 2 ou 3. Tivemos que rever, obviamente, o valor das propinas. Não sei se todos estão a par das negociações e de por onde isto circulou, mas as propinas, não faria sentido nós termos mestrados no técnico de continuidade com valores diferentes. Havia 2 coisas em cima da mesa, ou ia-se para um valor mínimo, que é os 697, que igual a primeiro ciclo, que dá nenhum rombo significativo no orçamento do técnico, íamos para um valor intermédio para esses mestrados, ou íamos para o valor máximo dos 1.060 euros que já pagava a informática e a matemática e por aí fora. Depois de várias negociações, convergimos para um valor intermédio, que é 825 euros, julgo eu, se não tenho erro, não tenho presente agora os cêntimos, de valor de segundo ciclo. Tivemos que rever, obviamente, todas as vagas e vamos ter que começar a rever as vagas de acesso ao segundo ciclo, tendo em conta que nos próximos 3 anos, em cada ano, vamos ter cada vez menos alunos a entrar diretamente e vão passar a entrar todos por concurso, o que significa que as vagas de acesso, por exemplo, no caso, estamos aqui em Eletrotécnica e Computadores, no caso do mestrado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores, vamos ter que começar a abrir mais vagas para o segundo ciclo para compensar o facto de perdermos alunos com acesso direto. Tivemos também que trabalhar nos projetos integradores 1, 2, dissertações, a relação com as empresas, uma vez que tinha que ser alargado, aspectos legais, acordos de tipo e por aí fora, isto antes de abrir as candidaturas este ano, que já abrimos. E depois temos a questão da construção de todos os planos de transição e implementação de algoritmo de transição de todos os ciclos de estudo. Está a convergir, temos estado a trabalhar junto com as coordenações e vamos a transitar aproximadamente 10.000 currículos a partir do final de julho. Já agora, para todos os colegas estarem a par, a forma como o vamos fazer é que existe estes planos de transição, estes algoritmos de transição, as coordenações fazem as suas validações, a direção académica faz a sua validação e no final esse currículo transitado para cada aluno fica fixo e quando o aluno em setembro, se vier ao técnico renovar a matrícula e começar a inscrever-se em disciplinas, esse currículo passa a ser efetivo. Tivemos também que desenvolver uma plataforma nova de candidaturas por várias razões. Uma delas tem a ver também com o próprio RGPD e com a forma como eram geridos os documentos e porque tínhamos agora novos concursos para minors, ACES e por aí fora e precisávamos de fazer isso. Foi feito, recebemos feedback dos coordenadores, entretanto melhorámos a parte de introdução de dados das coordenações e está em funcionamento. Tivemos que construir os horários do zero, já não era feito no técnico provavelmente há 20 anos. Para terem uma ideia do volume, temos 4.700 eventos, são 35.000 ocorrências, isto só no primeiro semestre. Neste primeiro esforço tivemos um desafio que foi o de não ter a informação da distribuição de serviço docente, é algo que para o segundo semestre vamos pedir para conseguir otimizar e para construir horários que envolvam menos alterações devido a conflitos dos docentes. Nesta primeira iteração não conseguimos reunir a informação da distribuição de serviços docente de forma conveniente para poder avançar dessa maneira. Há uma coisa escondida por trás dos horários que é importante referir, que tem a ver com a reatribuição de salas e labs.
aconteceu que muitas aulas passaram para o dobro das horas de laboratório porque passaram a ser concentradas num período, o que significa um esforço maior sobre os labs onde elas vão ocorrer, sendo que nós neste momento temos laboratórios, e o Departamento de Eletrotecnia tem casos desses. Os departamentos onde eu notei mais isso foi Eletrotecnia, Física e Química, têm laboratórios a funcionar das 8 às 8, 5 dias por semana, o que envolve um esforço considerável. E agora temos, obviamente, nesta fase, o pessoal que descobriu que, afinal, a disciplina que está no currículo não pode estar naquele sítio porque não tem corpo docente para dar a disciplina, portanto temos mudanças de currículos, mudanças de períodos, os Cs que vão funcionar e os Cs que não vão funcionar porque, afinal, já não há docentes para dar essa disciplina, etc, etc. Portanto, estamos neste momento nesta fase. Simultaneamente com isto tudo, tivemos a pressão do RGPD, nomeadamente a nível de gestão de documentos, e em particular de pautas. Nós neste momento ainda não comunicamos dos docentes porque estamos a testar, mas as pautas possam ser assinadas e submetidas via Fênix para evitar a circulação por e-mail e também para evitar não implicar a impressão e a vinda à direção académica a assinar. E juntando a isto tudo, temos a pandemia, com tudo o que envolveu. Da minha parte, assinei 170 mil certidões e declarações digitalmente, só para vos dar uma ideia do outro lado da moeda. E tivemos, obviamente, todos o adiamento de prazos e a gestão de recursos humanos tem sido um bocado complicada na direção académica. Eu tinha aqui sobre a estrutura curricular, acho que isso não é importante irmos por aí. Acho que todos os colegas já sabem o que é que alterou e o que é que aconteceu em termos dos currículos. Como nota final da implementação do MEP, embora não seja da minha área da direção académica e talvez nem tanto do CG, devo dizer que nós temos estado focados muito na questão das avaliações e temos estado muito focados, obviamente, na organização de horários e todas essas coisas. Preocupa-me um bocadinho que a nível da escola eu não tenha ainda visto muita discussão sobre como é que vai ser o ensino, ok? E isso preocupa-me um bocadinho. Noto que 50% da escola está a pensar em fazer business as usual, mas com menos horas. E isso preocupa-me porque não vai funcionar bem na prática. Pronto, é isto. Questões que tenham, coisas que eu me tenha esquecido e que gostassem que eu falasse sobre, por favor, digam. Muito obrigado. Estás sem som, Nuno. Nuno, estás sem som, Nuno Horta. Peço desculpa. O que eu ia pedir era para colocarmos as questões no fim, fazermos agora as 3 apresentações e depois tínhamos a discussão toda junta no fim. Portanto, iria dar a palavra agora à Isabel. Posso partilhar? Com certeza. Bem-vinda. Muito obrigada, é um gosto estar aqui convosco. Bem, eu vou tentar ser breve, porque já percebi que nós estamos aqui hoje com uma agenda complicada, não é? Eu ia começar se calhar aqui, pronto, muito obrigada por me terem convidado e vou tentar partilhar um pouco a minha experiência aqui, que era a minha experiência relacionada com a pandemia, pronto, que foi um dos pedidos que me fizeram, quer também a ligação disto ao MEP, que eu acho que as coisas estão ligadas. Portanto, começo aqui por esta imagem que eu acho que a todos entristece, não é? Aqui dos GAs com os espaços todos condicionados, não é? E eu acho que um ponto super importante aqui é, no fundo, pensar em termos de desafios. O que é que a pandemia nos trouxe? E eu acho que há alguns aspectos que a pandemia trouxe que são perdas. O que é que eu acho que são perdas? De um lado,
uma grande disrupção da vida de todas as pessoas. Pronto, eu acho que a vida de todas as pessoas, estudantes, funcionários técnicos e administrativos, docentes, investigadores, foi fortemente perturbada. E eu acho que a capacidade de adaptação do técnico, tem que dizer isso, é verdadeiramente notável, e fazendo a ponto com a apresentação do professor Alexandre Francisco, curiosamente, eu acho que o técnico com o MEP de alguma maneira já estava a avançar numa grande mudança, não é? Portanto, é como se para a escola, para o técnico, esta mudança gigante da pandemia, que eu considero, se calhar vocês, e sobretudo ali o professor Alexandre Francisco, há de olhar assim para mim, eu acho que a mudança do MEP é relativamente trivial relativamente à mudança da pandemia, porque eu acho que a mudança da pandemia é altamente estrutural, e eu acho que nos vai colocar problemas muitíssimo mais complicados de gerir do que aquilo que o MEP vai trazer. A grande questão, para mim, é até que ponto é que nós vamos usar esta espécie de mudança global que é o Covid para realmente percebermos que com o MEP business as usual não é possível. Pronto, eu penso que não é, mas eu vou explicar depois melhor a minha ideia sobre isso. Portanto, um primeiro aspecto é que isto foi, de facto, uma grande disrupção e que as pessoas naturalmente se centram muito naquilo que perderam, e perderam muito, e eu acho que não vale a pena escamotear isso. Outro aspecto que eu acho que é muito importante é que, de facto, eu acho que a pandemia conduziu a um aumento das disparidades nos processos de ensino-aprendizagem. Nós tendemos a achar, e bem, que a maior parte dos alunos tem algum conforto, tem internet, tem computadores, mas é assim, embora isso possa ser verdade para a maioria, não é seguramente a verdade para a totalidade das pessoas, e as pessoas ainda sentem uma grande vergonha. Isto, quando eu digo pessoas, eu estou a abranger toda a comunidade técnica, não é? Ou seja, nem todos os docentes sentem conforto em fazer as aulas por Zoom, nem todos os alunos têm internet de qualidade, há computadores, há alunos que os pais compraram os computadores com muita dificuldade e que nós tivemos que depois arranjar forma de substituir computadores que ficaram danificados ou deixaram de funcionar. Isso é um grande desafio. E também, mal seria se eu não falasse também sobre isso, realmente acho que os processos de adaptação para pessoas já vulneráveis, e mais uma vez falo de todos os grupos, acho que agravaram situações ao nível do bem-estar e ao nível da saúde mental, e eu acho que esses dados também não são negligenciáveis, infelizmente. E mais uma vez estou a falar disto a todos os níveis, e também não estou a dizer nenhuma novidade, porque há imensa literatura neste momento que diz que de facto o Covid está a trazer um impacto altamente negativo, nomeadamente relativo às questões do isolamento. Em particular para nós, eu acho que os alunos do primeiro ano deste ano e os alunos do primeiro ano do próximo ano ainda mais, acho que teremos que pensar muito bem como é que podemos cuidar bem deles, porque realmente eles vão ser os mais sofredores em tudo isto. Em termos de mudança, tipicamente as pessoas, vocês sabem, atravessam várias fases em termos da mudança, e o problema aqui é que nós começamos um pouco por uma atitude de ok, não se passa nada. Depois vamos ficar, provavelmente, há pessoas que ficam na fase da negação e continuam a achar que não se passa nada, mas depois há outras pessoas que ficam extremamente revoltadas pelas limitações a que têm que ser obrigadas. Algumas pessoas reagem e vão até ali à zona verde de commitment neste caso com a mudança, compromisso com a mudança, mas há outras pessoas que podem ficar presas na depressão. Ou seja, isto é tão overwhelming, é tão exagerado, é tão complexo que eu não sei o que fazer. Onde é que eu acho que temos aqui coisas muito ainda em aberto para todos nós? A questão, e hoje já foi falado aqui, a questão da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem, depois posso dizer o que é que tem sido feito, a identificação e o apoio individualizado dos estudantes em risco. Realmente os tutores têm feito muito este trabalho de identificar e acompanhar os estudantes em risco. A grande e complexa questão, não apenas para o técnico, mas para todas as escolas de engenharia, penso eu, e todas as escolas de ensino superior, as questões da avaliação nos formatos online, sem ser nos formatos online, as questões da ética, da cópia.
E talvez, aquele que será talvez mais querido para mim, a questão do fator humano, como é que fica a relação entre as pessoas num cenário onde realmente o online claramente vai passar a fazer parte da vida das pessoas. Portanto, tenho feito, eu penso que vocês sabem, algumas formações sobre as questões da inteligência emocional, ou seja, como é que nós preservamos a relação com o aluno num contexto online. E eu diria que isso é mesmo crucial, ou seja, acho que a solução para os desafios passará por, num formato presencial e num formato online, nós apostarmos muito mais na relação entre as pessoas e como é que nós podemos vir a fazer isso e de que forma. Numa lógica mais positiva, alguns desafios de coisas que poderemos ter a ganhar com esta fase de mudança. Por um lado, acho que há muitas pessoas, e eu tenho falado também com algumas pessoas do MIT, de outras escolas, realmente esta ideia de que as pessoas podem começar a poupar algum tempo e a aumentar a sua qualidade de vida, fazendo coisas como as reuniões de júri, por exemplo, remotamente, e guardar as interações pessoa a pessoa para aquilo que verdadeiramente importa. O que eu hoje ouvi sobre a maneira como os alunos podem levar materiais para casa eventualmente e experimentar coisas em casa e dar-lhes autonomia a esse nível, acho que isso é sem dúvida, é uma coisa que já estava, que era uma coisa que já era falada. Eu lembro-me há uns anos nas reuniões de tutoria já se falaram um bocadinho sobre isso. Acho que foi nessa altura que eu percebi o que era a motherboard, acho eu, e portanto eu acho que essa dar coisas aos alunos e pô-los a ser mais autónomos e pô-los a ser mais ativos, que na realidade implica relacionarmos-nos mais com eles, na verdade, e melhor, eu acho que é um grande desafio que agora se tornou premente. Também acho que as pessoas começaram a aumentar a sua sensibilidade em relação às questões do autocuidado, e eu espero que isto seja verdade para toda a gente, docentes, investigadores, técnicos administrativos e estudantes, ou seja, a nossa saúde mental é preciosa e temos que tomar conta dela. Portanto, tal como, por exemplo, esta questão que todos tivemos que pensar muito bem, muito deliberadamente, sobre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. O problema é que realmente, ao fim de todo este tempo, instalou-se a fadiga da pandemia, a fadiga do Zoom e a fadiga geral, cognitiva, física, de uma relativa inatividade. E, portanto, qual é o problema da fadiga? O problema da fadiga, e aqui já pega muito com o MEP, é que se as pessoas estão muito fatigadas de mudanças, de incerteza, do Zoom, da pandemia, o que vai acontecer, e a literatura explica isto muito bem, é que as pessoas vão baixar a guarda, vão fazer menos e vão fazer pior. Então, sugestões, o que é que nós temos vindo a fazer e o que é que eu acho que se pode fazer para o futuro? Talvez começando por um aspecto muito importante do MEP. Eu tenho, tanto na área académica, tenho acompanhado bastante de perto o trabalho do professor Alexandre Francisco na implementação do MEP, pelo menos nas coisas que passam pela área académica. Eu acho que há uma coisa que eu acho que é muito importante salientar no trabalho da equipa que implementou o MEP, também acho que está aqui o professor António Rodrigues, e que eu acho que é geral, que eu acho que temos de ter em consideração. Nós vivemos tempos de grande incerteza, a gente fala do VUCA World. A solução parcial para isso é tornar as coisas muito claras, é ser quase até rígido. E eu acho que isso é uma coisa que foi feita com os simuladores, por exemplo, em que os alunos podem simular no seu percurso e perceber o que é que lhes vai acontecer, diminui a incerteza e ao diminuir a incerteza aumenta a capacidade de adaptação. Da nossa parte, eu se calhar até não tenho aqui algumas indicações do que foi feito até aqui, mas eu se calhar para poupar tempo deixava isso para a parte da discussão, ou seja, o que é que são as medidas, levantava apenas estas questões mais gerais, um bocadinho mais teóricas, que é como é que nós podemos aproveitar este momento de mudança dupla, global e do técnico, para que realmente ajudar as pessoas a terem aquele ímpeto de, em vez de ficarem apáticas e paradas, aproveitarem para fazer qualquer coisa que é de desenvolvimento, que é de crescimento e, porventura, de maior satisfação pessoal. Acho que esse é o desafio. E eu ficava por aqui e não apresentava o resto, porque depois, na parte da discussão, se tiverem curiosidade, eu posso dizer. Obrigada. Ok, muito obrigado, Isabel. Bom, e para concluirmos as apresentações, eu passava a palavra à Ana e ao Ricardo para mostrarem a perspectiva do lado dos alunos. Muito obrigada, professor. Posso partilhar o ecrã? Claro.
Já conseguem ver? Ok. Então, muito obrigada, bom dia a todos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar neste dia. Aproveito também para me apresentar. Eu sou a Ana, sou a delegada do Mestrado Integrado de MEC, também sou membro do Conselho Pedagógico e da Assembleia de Escola. Apresento também já agora a Leonor Carvalho, que nos ajudou a fazer esta apresentação e que nos ajudou também com alguma perspectiva dos alunos de licenciatura. Ela é a delegada de licenciatura do momento. Ricardo? Bom dia a todos, também agradecer o convite. O meu nome é Ricardo Lamarinhas, sou aluno do programa doutoral em Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Concluí o MEC o ano passado e durante os meus anos de mestrado fui delegado de curso, sempre ligado ao conceito pedagógico, e agora, desde este ano, tenho tido o privilégio de estar na comissão executiva do conceito pedagógico. Pronto, aquilo que eu e a Ana viemos trazer aqui é um bocado a perspectiva dos alunos, tanto sobre o novo modelo de ensino como sobre as questões relativas à pandemia. Pronto, nós sabemos que em maio de 2019 surgiu o relatório do Persiste. Anteriormente a isso, como o professor Alexandre Francisco falou há bocado, tinha havido o relatório final da Comissão CAMEP, na qual teve a presença de um aluno, e um aluno para 11.000 que o técnico tem acaba por ser escasso, e por isso nessa questão houve pouca informação que passou para os alunos. Com a introdução do Persiste, o documento era mais fácil de ler, chegava mais aos alunos, estava melhor organizado para ser entendível por todos, e por isso a informação começou a chegar aos alunos, e a primeira reação foi uma reação um pouco mais negativa de como é que vamos implementar isto no técnico, como é que a realidade de Portugal como é que na realidade de Portugal isto pode ser implementável, e como é que vamos sair do ensino que temos agora, o ensino que podemos denominar tradicional, para o ensino de 2021. E como havia pouca informação a chegar aos alunos, havia também muita insegurança. Depois dos processos todos relacionados com o modelo de ensino nos órgãos, aparece a pandemia, então em 2020, que para além dos problemas académicos que os alunos já estavam a pensar que iriam ter, veio criar também problemas da sua vida social. Para além desses problemas sociais, pessoais, digamos, da vida do dia a dia, os alunos tiveram ainda que enfrentar outros problemas académicos, como a vinda ao técnico, o acesso ao material, na parte da avaliação, ter e zelar por uma avaliação justa e equitativa, e depois acho que não nos podemos esquecer que nós temos já em 3 semestres de pandemia, ou seja, se relacionarmos isto com a vida efêmera de um aluno no técnico, estamos a falar, por exemplo, no caso de um mestrado, que são 6 semestres, estamos a falar, que são 4 semestres, estamos a falar quase do mestrado completo, porque o último é a dissertação. No caso de uma licenciatura, estamos a falar de metade de uma licenciatura, e no caso de um mestrado integrado, estamos a falar de cerca de 1/3 do mestrado integrado. Ou seja, os alunos sentiam que a oportunidade de vir para o técnico, a oportunidade para que eles lutaram 12 anos de ensino não superior, de vir para o técnico, foi, digamos, aglutinada pela pandemia. Ou seja, eles estão no técnico, na realidade, simplesmente a fazer cadeiras, porque a vida no campus não é possível. Ana. Obrigada. Agora, passando a setembro de 2020, foi quando começou também o modelo híbrido. Inicialmente, os alunos, claro, estavam felizes por voltar ao técnico, por voltar a ter algum tipo de ensino presencial. Claro que isto também levanta alguns problemas do voltar ao técnico e da ansiedade social que alguns alunos poderiam sentir. E por isso existiam estas duas dualidades do modelo híbrido. Também existiram alguns problemas que os alunos nos reportaram, e a opinião dos alunos foi que, principalmente durante o modelo híbrido, tiveram muitos problemas de deslocamento, de conseguir estar a ver as aulas remotas e depois vir para o técnico para ir para um laboratório e depois voltar para casa para ver as aulas remotas. Alguns problemas quanto às salas de estudo, porque não tinham capacidade para todos os alunos que precisavam de ficar no técnico a ver aulas remotas, por exemplo. Chegaram a ir alunos ver aulas para os jardins e coisas desse género.
Também existiram alguns problemas quanto aos laboratórios, porque era um aluno só a fazer o trabalho de um grupo de 3 ou de um grupo de 4, e estes foram os principais problemas e o que os alunos sentiram durante o modelo híbrido: alguma sobrecarga de trabalho e todos estes problemas de deslocação, alguns problemas nos laboratórios. Depois, nesta altura, também foi quando os alunos começaram a informar mais sobre o Natural Map, sobre as mudanças que iria trazer e o que é que isto queria dizer no percurso deles no técnico. Quando os alunos começaram a ter dúvidas e questões, começaram, claro, a perguntar aos delegados, conselho pedagógico, às coordenações, e para isto começaram também a haver bastantes sessões de esclarecimento, páginas informativas, e então dentro do DEC nós tivemos bastantes momentos destes, tivemos sessões organizadas, por exemplo, pelos delegados, pela coordenação e também com a ajuda do professor António Rodrigues. Houve sessões realizadas na JEC, nas jornadas de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, houve também sessões organizadas pelo núcleo, pelo NEC, que tiveram a participação de vários alumnos, dos coordenadores, por exemplo, das novas áreas, para mostrar aos alunos, principalmente do terceiro ano, quais é que iriam ser as áreas de mestrado que poderiam escolher com estas novas áreas e estas novas mudanças, e foi aqui que os alunos começaram também a interessar, a perguntar e a esclarecer as suas dúvidas. Mesmo assim, existiam alguns alunos que não fizeram e que agora também começam a ter as dúvidas, por isso isto é uma coisa que nunca vai desaparecer, as dúvidas dos alunos, e é uma coisa que nós temos mesmo de trabalhar muito para conseguir retirar, porque se conseguirmos deixar os alunos esclarecidos, eles de certeza conseguem ter uma melhor perspectiva para este novo modelo de ensino. E agora, esperamos nós, num possível final da pandemia, e surgem novas sugestões para a implementação do novo modelo de ensino. O que era antes para os alunos uma possibilidade, uma coisa longínqua, torna-se agora bastante real. E os alunos começam a ter muito mais preocupações. Antes eram dúvidas esporádicas e coisas que nos perguntavam, mas claro, queriam fazer perguntas e estar informados, e agora chega muita informação, chega imensas coisas novas que eles vão ter de fazer, transição que vão ter de fazer, perguntas que os assustam, como por exemplo o que nós recebemos muito como os delegados, se vão perder muitas cadeiras, vão ter de fazer cadeiras novas, e nós tentamos, claro, assegurar os alunos que esse tipo de situações extremas não vão acontecer, mas isto é preocupações que existem e que temos de fazer os esforços para conseguir retirar. E ao longo deste ano deparámos com tantos problemas, houve tanta turbulência na vida de todos, não só porque antes estaríamos só a implementar um novo modelo. Com a pandemia e implementar um novo modelo, os alunos ficaram obviamente cheios de preocupações, e houve o problema todo do exames online, exames presenciais, depois exames online outra vez, que isto já foi também muita comoção na vida dos alunos, a existência ou não de estatutos remotos, toda a preocupação que isto trazia. E depois de 1 ano e meio de ouvir nomes como CAMEP, Persiste, MEP, novo modelo de ensino, de receberem imensos e-mails de informação, tanto do CP, como até meus como delegado, ou do Ricardo, ou do Leonor, como da área académica, alguns alunos desligaram só e decidiram que não se queriam informar mais e que iriam só desligar deste assunto, e é isto também não podemos deixar que aconteça. Temos de criar um ambiente positivo à volta do novo modelo de ensino, tentar mostrar que vai correr bem e vamos conseguir implementar, porque assim não se cria o feedback positivo de preocupação entre os alunos e até mesmo entre os professores, e tentar ter uma boa perspectiva para a implementação do novo modelo de ensino. Já tivemos tanta mudança, temos tantas incertezas, tanto quanto à pandemia como quanto a isto, que se conseguimos esclarecer os alunos e se conseguimos dar-lhes uma boa perspectiva, conseguimos retirar imensos receios que eles têm atualmente e que não são necessários, e que esperamos nós que corra tudo bem. O depois, penso que toda a escola, todos os órgãos de escola têm estruturas, ou estão a planear estruturas para a monitorização do novo modelo de ensino, para verificar quais é que são as boas práticas, o que é que está a ser feito de bom, o que é que está a ser feito de menos bom, que possa ser remediável, possa-se aprender com os erros, porque todos sabemos que o próximo ano vai ser um bocado ano de experiência. Temos sempre a estrutura dos delegados e dos coordenadores, que cada vez tem estado a funcionar melhor, e é como fosse são os olhos dos órgãos nos cursos e perante os docentes e perante os alunos. E esta oportunidade, uma vez que tanto o alicerce académico profissional dos alunos como o alicerce social foram um bocado derrubados por esta pandemia,
Esta introdução agora aqui do novo modelo de ensino, em nome mesmo de reestruturação, parece que pode estar... podemos melhorar um bocado a visão, tanto a visão e o bem-estar no técnico com esta reestruturação. E uma vez mais, como o técnico agora se costuma dizer que é uma escola para o mundo, nós temos a possibilidade de poder liderar uma reestruturação não só a nível nacional, mas também a nível internacional, e desse modo facilitar a vida não só aos docentes, como aos estudantes, e possibilitar que tanto uma parte como a outra se sinta mais útil para a sociedade e que esteja em currículos atuais, não currículos passados, currículos que sejam úteis para a sua vida profissional e currículos que lhes tragam bem para o seu próprio bem-estar. E eu, mais uma vez, tanto eu como a Ana como a Leonor, gostaria muito de agradecer e parabenizar o DEC por esta iniciativa. Bem, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Ana. Foi bom acabar com estas palavras positivas e vamos abrir a discussão. Portanto, se alguém quiser colocar questões a qualquer um dos convidados, tem agora a oportunidade. Pedro. Não é tanto para colocar, por acaso também é uma questão, mas eu queria fazer uma coisa para que até ficaria mal comigo mesmo se não fizesse, que era dar uma grande palavra de agradecimento aos delegados e às delegadas, e em especial através das pessoas que estão aqui, da Ana, da Leonor e do Ricardo. O Ricardo que foi, já quando eu era coordenador do MEC, delegado dos alunos na altura do MEC, porque, como se viu aqui hoje na apresentação, mas como não se vê em muitas outras coisas que eles têm feito, têm tido um papel fundamental em ajudar a que toda a logística e todos os outros aspectos de remodelação do MEC, neste caso, se fosse possível. E acho que era muito importante todos percebermos isso, o nível de maturidade e o nível de empenho que eles têm tido, todos os delegados. Portanto, espero que isso exprima também uma imagem de todos os alunos e a maneira mais positiva, até se calhar, de muitos de nós docentes com que eles encaram isto, apraz muito registrar. Mas era um bocadinho até isso que eu queria perguntar, porque acabei por não perceber bem das palavras de ambos, qual é a visão que têm do que é que estão à espera que venha, os receios, se acham que é melhor ficar tudo como está, o que é que esperam que possa ser melhor ou pior. Nós tivemos um bocado essa discussão numa altura em que ainda estávamos a planear o que fazer, e foi interessantíssima, que eu recordo. Foram para aí umas 2 horas a falar com os delegados da altura no ano passado. Mas agora que a coisa vai mais adiantada, eu gostava que nos desse um bocado essa imagem das expectativas, dos receios, a comparação. Posso trazer um bocado a visão, não só do departamento, mas acho que depois a Ana pode verificar isso. Mas aquilo que está acontecendo neste momento é que acho que os problemas que os professores acham que o novo modelo pode ter, se calhar até tem, são os mesmos problemas que os alunos também pensam. Ou seja, parece que houve aqui uma convergência de ideias. Mas acho que, do ponto de vista geral, os alunos pensam que esta progressão para um novo modelo de ensino é bastante benéfica. Houve a introdução de um currículo mais opcional, no caso principalmente do MEC, já era opcional, mas houve ou há outros cursos que não eram tão opcionais como deveriam ser. Há a introdução do currículo das artes, humanidades, artes e ciências sociais, que era algo que os alunos também já queriam há bastante tempo ter no currículo, das atividades extracurriculares. Pronto, ou seja, esta progressão para um currículo, um produto da universidade, de um engenheiro final, que é um engenheiro que está mais adaptado a uma sociedade e menos adaptado e um bocado fora do engenheiro tradicional que nós conhecemos, bastante teórico, que não tem a parte dos projetos, faltava-lhe um bocado a parte da prática. Eu acho que qualquer aluno neste momento, olhando para o currículo futuro, pensa que o currículo evoluiu. Depois,
acho que todos os receios que os alunos tinham em 2019, em maio de 2019, quando o Persisto foi apresentado, aqueles que se mantêm na atualidade é essencialmente o espaço do técnico, as infraestruturas do técnico e a capacidade do serviço de docência em termos de número, ou seja, em termos de assegurar o serviço de docência nas unidades curriculares. Por isso é que eu estava a dizer que penso que os problemas convergiram dos dois lados. Sei e está a ser feito enorme esforço para ser ultrapassado este problema ou para ser mitigado os problemas, mas eu também sou da opinião que todos os anos, no novo ano, estes problemas se colocam. No novo modelo de ensino, o problema é só ganha um bocado mais de forma, mas se estivéssemos a falar de 2021, possivelmente com o mesmo método de 2020, possivelmente os problemas também estariam cá, só que um bocado mais abafados, digamos assim, porque já era uma rotina. Ana, não sei se... Sim, obrigada. Eu acho que uma das principais vantagens que os alunos principalmente reportam é já não terem de realizar, por exemplo, 5 cadeiras completamente diferentes todas no mesmo semestre. Ou seja, poderem fazer 2 ou 3 UCs faz com que consigam ter um estudo muito mais dirigido e muito mais condensado nessas cadeiras, em vez de estarem, por exemplo, a passar de gestão para cálculo, para sistemas digitais, como era no primeiro ano, que fazia com que houvesse toda uma mudança do que é que estavam a aprender e do que é que estavam a estudar, muito repentina, que tivessem a saltar de laboratório em laboratório, de teste em teste, de esta semana estou só a estudar para isto, esta semana estou só a estudar para aquilo, e o MEP vem trazer, o novo modelo de ensino vem trazer um estudo contínuo, traz aos alunos já não essa preocupação de agora vou ter de mudar completamente o meu plano de estudo e vou esquecer, entre aspas, o que teria estudado para este teste para poder estudar para o outro, e até o conceito de teste já não existe, como temos agora uma avaliação contínua e uma avaliação mais ligada aos alunos estarem a aprender durante as aulas, durante a semana, durante o seu tempo autónomo, em vez de ser a saltitar entre temas diferentes, isso é porque os alunos me reportam como muito positivo e é das principais vantagens, e acho que, como o Ricardo já disse, as preocupações são quase sempre as mesmas. Antes existiam muitas mais e eu recebia muitos mails, e o Ricardo também, com diferentes tipos de perguntas, com imensas perguntas sobre sobrecarga, que eu acho que ainda é algum medo que os alunos têm, mas têm estado a perceber que pode efetivamente não vai ser um problema, mas pronto, ainda está um bocadinho ali na parte de trás da cabeça aquele medo de talvez vamos ter um projeto que seria feito num semestre condensado num período, que nós dizemos que claro que não vai acontecer, mas é um medo que os alunos continuam a ter, e acho que quando for implementado e quando os alunos tiverem o primeiro contacto, vão de certeza começar a perceber que estes medos não, principalmente a sobrecarga, os outros que o Ricardo disse, pronto, continuam a existir, claro, não vão ser a realidade, e pronto, estão muito felizes exatamente com isso, de não terem de estudar para 5 coisas completamente diferentes e no final quase não reterem nada porque tiveram o tempo todo em extremo stress e burnout, e depois quando chegam ao fim do semestre quase não valorizam a aprendizagem, mas sim todo o período que tiveram a tentar ter as classificações que queriam. Ok, muito obrigado, Ana. Eu pedia, pronto, já temos 3 mãos levantadas aqui, vamos dar a palavra a todos, mas pedia que fossem tão breves quanto possível, dado o adiantado da hora, está bem? António, por favor. Estás em mute. Ou não estás, mas não se ouve. Agora já está, não está? Está ótimo. Sim. Era por ter o microfone, os 2 escutadores. Só uma intervenção rápida e depois fazer uma pergunta à Isabel. Rapidamente, nós tivemos sorte de certa maneira porque começámos o processo do CAMEP numa altura que não se sabia que ia haver alteração legislativa do fim dos mestrados integrados, e a coisa acabou por coincidir no tempo, mas também obrigou, digamos, a que a mudança fosse maior e ao mesmo tempo. Não é? Além disso, implicou naturalmente a reestruturação dos cursos e veio-se somar a isto a pandemia. A Isabel referiu e com a importância da transparência, da clareza, da informação que chega aos alunos, para eles terem, tão cedo quanto foi possível,
a informação máxima sobre aquilo que lhes ia acontecer, os docentes também, naturalmente. E nós, quer dizer, nós nos vários sítios, CAMEP, CP, CG, etc., a Comissão TPC, tentamos sempre fazer isso o máximo possível, na medida do que é possível. E os canais mantêm-se abertos, a Ana falou nisso e é importante, continua a haver uma linha MEP disponível para toda a gente para colocar dúvidas e que são respondidas tão depressa quanto possível. E a divulgação é para continuar, naturalmente. Mas eu ia incidir, e era esta a pergunta para a Isabel, naquilo que a pandemia acabou por trazer de bom. O que trouxe de mal, eu percebo e já está interiorizado. O que trouxe de bom foi uma coisa que o Alexandre falava há bocado, que achava que 50% das pessoas não estavam preparadas para. Eu agora vou ser positivo na mesma linha que a Ana e o Ricardo foram. O facto de existir a pandemia e de termos passado rapidamente para o digital, com todas as dificuldades que vai trazer no regresso à nova normalidade, permitiram ganhar competências digitais muito mais rapidamente da parte dos alunos e da parte dos professores do que aquilo que teria acontecido se nós passássemos para o modelo MEP diretamente do modelo antigo para o modelo novo. Como a Isabel há bocado ficou com a apresentação a meio, eu ia-lhe pedir para comentar e se calhar complementar esta ideia ou aquilo que a Isabel acha que eu acabei de dizer que é mentira, não é? Não é mentira. Eu realmente o último slide é um slide sobre o que é que eu acho que nós podemos ter a ganhar com o que está a acontecer e estava-me a referir muito, neste caso, ao Covid, e eu realmente, a questão é, eu não gosto de nada de, numa situação que eu considero muito dramática a vários níveis, não pôr a tónica na positiva sem explicar e deixar claro que o sofrimento para toda a gente é grande. O que é que eu acho que nós podemos ter a ganhar especificamente para o MEP? Como eu disse há pouco, eu acho que isto é uma... Vamos lá. O Covid obriga à mudança. A maior parte das pessoas não querem mudar. É uma realidade. As pessoas não querem mudar. Isto é verdade para toda a gente, é normal até, porque mudar implica esforço. Implica gasto de energia. Portanto, a esmagadora maioria das pessoas não quer gastar a energia a que a mudança obriga. No caso do Covid, essa questão foi completamente arrumada, ou seja, nós não temos outra oportunidade, nós não temos outra maneira de lidar com esta situação, a menos que estejamos dispostos a mudar algumas coisas. E nisso o ensino superior, acho que o ensino superior e as universidades em geral, pronto, e o professor António Rodrigues sabe isso, tem estado muito envolvida em alguns projetos até a nível europeu. E o problema que nós temos, toda a gente tem. Eu não tive, infelizmente, a oportunidade de ouvir as três primeiras pessoas, tinha curiosidade, espero depois conseguir ter as apresentações, mas eu acho de certeza que eles disseram a mesma coisa. Todas as escolas viram-se obrigadas, eu digo isto de propósito, viram-se obrigadas a mudar, quer os alunos, quer os professores. E, dentro daquilo que era a parte que eu não falei, mas, por exemplo, uma das coisas que se fez em conjunto com o Conselho Pedagógico fez-se muita formação para os professores. E aquilo que eu posso dizer é assim, se calhar há pessoas que vão tentar um bocadinho, como eu acho que se fez no passado, que é, como é que se diz, há uma expressão em psicologia, é preciso que algo mude para que tudo fique na mesma, não é? Eu acho que às vezes as pessoas fazem isto, faz de conta que muda, mas não muda, pronto. E as pessoas isso faz parte da resistência à mudança. Eu acho que o que eu vi e senti é que o número de pessoas que quiseram aprender coisas novas e que se viram obrigadas a fazer coisas novas e a experimentar coisas novas durante o Covid é inigualável em relação a todo o tempo de existência do Núcleo de Desenvolvimento Académico. Inigualável. Nós tivemos formações com imensas pessoas, continuámos a dar formações fora do timing habitual e nós tivemos sempre muitas pessoas interessadas. E eu acredito que as competências que as pessoas agora aprenderam, porque foram a isso obrigadas, são competências que naturalmente no futuro vão ser usadas. E eu acho numa escola como o técnico, em que somos todos um pouco experimentalistas, não é? Eu acho que isto nos deu uma oportunidade extraordinária para experimentar coisas novas, porque éramos obrigados a isso. Portanto,
acho que o lado positivo disto para professores e alunos não é negligenciável e, como eu dizia no início, acho que ajudou muito ao processo do MEP, estranhamente. Pronto, não sei se respondi exatamente, mas é mais ou menos isso que eu acho. Muito obrigado. Vamos então passar ao próximo interveniente, o Luís Miguel. Sim, 2 ou 3 comentários. Tal como o Alexandre mencionou, eu também estou muito preocupado que se calhar mais de 50%, acho que foi o número que ele disse, das pessoas acham que isto vai ser business as usual. E não vai ser business as usual. O problema é que mais de 90% das pessoas estão neste momento aterradas com o as usual, estão a fazer exames, a ver exames, a fazer projetos, a funcionar num esquema que não era o normal, portanto isto é muito complicado. Teria sido de facto muito melhor se nós tivéssemos conseguido adiar a introdução do MEP, tínhamos pelo menos mais um ano, passávamos a pandemia, tínhamos mais tempo para madurar algumas destas questões, não foi feito, há muitas razões para isso, umas melhores que outras, mas eu também estou muito preocupado com isso. Também estou muito preocupado porque, isto não é um comentário relativamente a nada do que se disse aqui, mas eu vejo que há um número muito grande de pessoas que estão completamente enamoradas pela descoberta do mundo digital. É de facto verdade que se adquiriram muitas competências digitais, mas para muitas pessoas isso foi uma descoberta. De facto já havia reuniões por Zoom e Webex há mais de 10 anos. Há 10 anos já fazia reuniões do I3Es em Webex com pessoas de todo o mundo. E, portanto, há uma data de coisas que nós já fazíamos e que foram descobertas agora. E o problema é que muitas das pessoas acham que esta descoberta é o pão com manteiga e que isto agora é bom para tudo, quando ficou amplamente demonstrado que há coisas para as quais não é nada bom. Por exemplo, não é nada bom para dar aulas. Isto é péssimo para dar aulas. É a pior coisa que existe para dar aulas. O que não tem nada a ver com ter as aulas gravadas e os alunos terem acesso às aulas e, portanto, as tecnologias têm muita utilização. Não é, se calhar, aquela mais óbvia que muita gente está a ver, porque muita gente descobriu agora as tecnologias e descobriu que as podia utilizar. Esta separação entre o trigo e o joio vai ser complicada. A tecnologia vai nos permitir, de facto, fazer muitas melhorias no ensino, mas há outras melhorias que não têm nada a ver com a tecnologia, que já podiam ser feitas. O Flipped Classroom é ortogonal às tecnologias. E é uma coisa que já se falava há vários anos, mas agora de repente parece que se misturou isto tudo num saco e o online parece que é a salvação de tudo. Eu tenho um comentário ali a uma coisa que a Ana disse, e não é para discordar dela, porque não tenho nem opiniões muito claras nem decididas sobre isso, mas é apenas um comentário. Ela falou no facto de que os alunos no MEP poderão dispersar-se menos e, portanto, têm mais capacidade de se concentrar e de estudar mais a fundo e olharem mais a fundo para as disciplinas. Isso é verdade e tem uma implicação direta nas avaliações, nomeadamente, que, no entanto, sinceramente, é o aspecto menos importante, mas também não foi esse que ela focou como o mais importante. Mas há uma coisa que se perde muito, que eu não sei se não será mais importante até, e que eu não sei como é que nós vamos dar a volta, que é o tempo necessário para a maturação dos conhecimentos. Isto agora vai ser dado basicamente em injeção. Os alunos têm muito tempo durante o dia para olhar para isto, mas muito tempo durante o dia para pensar numa coisa não equivale à maturação dos conhecimentos e percepção de como é que eles se aplicam e porque é que se aplicam e em que situações é que se aplicam. E, portanto, eu tenho muitas reservas quanto a isto. No entanto, este esquema é usado em várias outras universidades de renome. O KTH, que teve aí há bocado a falar, é uma das que o faz. E, portanto, acredito que é possível que isto de facto funcione, mas acho que vamos ter que perceber um bocadinho como é que isto funciona, porque, voltando àquilo que o Alexandre disse, isto é tudo menos business as usual. Obrigado. Obrigado, Miguel. Passaria a palavra agora ao Mário. Muted. Bom dia a todos outra vez. Eu começo por dizer que concordo com quase tudo o que o Miguel acabou de dizer, o que não é uma coisa muito frequente, mas portanto deve ser louvada.
Eu concordo com tudo o que disseste, Miguel. Subscrevo. Nomeadamente o comentário relativamente ao que a Ana tinha dito relativamente ao ensino que eu ia fazer, mas não, em interesse do tempo não vou falar muito. Há muitos estudos que mostram que a durabilidade dos conhecimentos é, de certa forma, proporcional ao tempo que se demorou a adquiri-los. E, portanto, um curso intensivo é uma coisa que deixa um conhecimento com uma aparência de facilidade no momento em que se é avaliado, que se for avaliado logo a seguir, mas que tem menos durabilidade e que fica menos maturado e que entra de uma forma mais deficiente no nosso cérebro e no nosso conhecimento. E, portanto, eu acho que essa vantagem que a Ana apontou, que não é uma vantagem real, é uma vantagem aparente. Também a Ana apontou como parece que vai ser assim, porque ainda não experimentámos, não é? Mas pronto. Tenho aqui só duas ou três notas, isto foi só... também queria subscrever o que o Pedro Lima disse relativamente aos delegados. Acho que têm tido um papel extremamente colaborativo, profissional e extremamente útil, e que são uma força muito positiva no técnico. Mas, por outro lado, há algumas das coisas que eles fazem que são sinal de que alguma coisa não vai bem. Nomeadamente, eu acho que não faz muito sentido termos alunos envolvidos em, por exemplo, marcações de calendários de horários. Podem ser consultados, mas eles próprios terem que fazer esse trabalho. Esse trabalho é muito positivo. Não é trabalho que compete a alunos fazer. Fazem com toda a qualidade e com todo o empenho. Isto não é nada contra eles, é contra a falta de um sistema que trate coisas que acabam por parar. Provavelmente todos vocês sabem que nós temos uma doença que é a folha de Excel, e em alguma parte aos alunos, mesmo aos alunos, que não faz qualquer sentido. Eu tenho dito tivemos uma conversa grande numa reunião de preparação do MEC para o ano, e o Pedro, e eu tive uma conversa com o Pedro, e o Pedro agora desafiou-me a dizer aqui a mesma coisa que eu disse. Nós temos um problema de comunicação dentro do técnico em que há comunicação entre departamentos e de órgãos centrais à base de folhas de Excel, que é uma coisa que não faz o mínimo sentido, não é? Nós temos informação replicada. Aqui há tempos, não importa quem, disse-me que eu, como coordenador do mestrado, vou ter que ir pegar umas folhas de Excel e copiar linhas de umas folhas para outras folhas de Excel, para depois mandar para o Conselho de Gestão. Eu lamento, se o Conselho de Gestão não tem pessoal para fazer isso, e o Alexandre é um mártir no meio disto tudo. Que isto não seja mal entendido, eu estou imensamente agradecido a todo o trabalho que o Alexandre tem feito nisto. Mas eu acho que nós temos um déficit de estruturas organizativas e administrativas que não recomendavam que se fizesse uma mudança, como se está a fazer no ensino, sem que haja estruturas subjacentes. Por exemplo, aparentemente não há uma base de dados centralizada em que haja as cadeiras que existem estão lá. E depois estão linkadas, cada vez que se instancia está lá linkado. Nós tivemos várias falhas de comunicação, esta coisa, porque alguém se esqueceu, se enganou, de copiar uma coluna de uma folha de Excel para uma outra folha de Excel para mandar para outro coordenador e para mandar para não sei para onde. Portanto, isto assim não... Acho que há que repensar estas coisas e pensar com o pessoal que temos e com os recursos que temos, que mudanças é que podem fazer, e não tentar dar passos maiores que a perna. Agora não há nada a fazer, mas pronto, eu não podia deixar de dizer isto. Finalmente, só relativamente à avaliação, tinha mais coisas para dizer, mas relativamente à avaliação, uma coisa que resultou das conversas da manhã com os nossos convidados estrangeiros foi que há muita diversidade de alunos, e há alunos que se adaptam muito bem à avaliação contínua, e há alunos que gostam de estudar sozinhos e no fim vir ao exame. E acho que devíamos repensar esta ideia de que nós temos que tratar os alunos como crianças e que, portanto, se não houver avaliação contínua, eles vão deixar de estudar. E deixar de certa forma que eles decidam como é que querem estudar. Nós, se quiserem fazer avaliação contínua, ela está disponível. Como o Matthias disse, foi uma das pessoas que falou, eles têm flip-flops, laboratórios com tudo, mas nada daquilo é obrigatório. Os alunos têm que perceber que se fizerem os laboratórios ficam em melhor condição para fazer o exame, mas se não quiserem fazer, e isso pode contar, mas se não quiserem fazer laboratórios, têm outras opções, há outras maneiras de estudar. Acho que temos que caminhar para tratar os alunos universitários como adultos. Se eles são capazes de tratar sozinhos os horários e de falar uns com os outros, também são capazes de decidir como é que querem estudar e como é que querem ser avaliados em termos estruturais, não em termos do conteúdo, obviamente, isso é outra história. E, portanto, eu apelo, não sei quem no Conselho de Gestão, é que repense esta obrigatoriedade da avaliação contínua de não sei quantos %, que acho que é uma menorização e uma desresponsabilização dos docentes e da sua relação com os alunos, que tem em cada unidade curricular, os alunos e os docentes devem ter a autonomia para decidir como é que vai funcionar a avaliação naquela disciplina. E não ter estas obrigações, estes blanket bombings
de regras que não encaixam bem. Finalmente, relativamente ao business as usual, que é um tema a quem eu também sou sensível, eu só referi que Isabel Gonçalves disse que é preciso mudar para que tudo fique na mesma. É uma frase de um livro chamado Leopardo, do Lampedusa, que depois deu um filme muito famoso do Visconti, e que é um pouco provavelmente o que vai acontecer aqui. Não é? Nós vamos fazer uma mudança aparente, não é? Mas a mudança que verdadeiramente importa é difícil de fazer, porque nós temos um problema muito grave e portanto, na sala, no técnico, é o envelhecimento do corpo docente. Nós temos um corpo extremamente envelhecido, temos insuficiente investimento, e é muito difícil ir agora a não sei quantas centenas de pessoas, com uma pessoa, não sei qual é a média de idade, mas deve ter 50 e muitos ou 60 e poucos anos, que agora vão mudar radicalmente a sua forma de ensinar, vão passar a ser mais interativos. Essas coisas demoram tempo, são mudanças culturais, não se fazem com mudanças cosméticas, fazem-se com refrescamento e com contratação de pessoas novas e com incentivos para que as pessoas façam essas coisas e não simplesmente porque de repente mudou tudo. Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado a todos. Eu acho que teríamos imensas questões e respostas e discussão a ter aqui. Nos levaria seguramente a tarde inteira e muito mais. Mas já estamos demasiado avançados na hora. Isto leva-nos a encerrar mesmo esta sessão e passo a palavra ao Santos Vitor. Ok, muito bem. Bom, eu queria só fazer duas coisas. Queria agradecer, acho que foi uma manhã bastante rica, acho que mostra a riqueza do departamento e a riqueza das questões sobre as quais nós temos que refletir e encontrar caminhos, partilhar experiências e dificilmente serão soluções únicas. Os nossos convidados internacionais não estão aqui, mas pronto, aquilo que a Isabel Gonçalves disse é verdade. Portanto, a pandemia pôs-nos todos no mesmo barco, portanto, estamos todos a atravessar com preparações um bocadinho diferentes, mas o desafio de uma escala enorme, talvez o maior desafio das nossas vidas nesta componente, e estamos a atravessá-los em conjunto com os nossos parceiros e no mundo inteiro. Queria agradecer aos colegas que partilharam aquelas ideias dos kits, a parte experimental que para nós é tão importante e desafiante, e que são pessoas que não estão acomodadas, que procuraram encontrar soluções, que continuam a proporcionar aos nossos alunos a exposição, portanto, é essa componente muito importante do nosso ensino de engenharia. Agradeci também aos participantes nesta última sessão. O Alexandre Francisco é mais ou menos o nosso vice-almirante das vacinas, aqui no técnico é capaz de ser o equivalente, é capaz de ser o Alexandre Francisco. Tem feito um trabalho absolutamente esmagador, num problema que é muito complexo, numa questão que é muito complexa, pronto, e temos que agradecer e contribuir, discordando em alguns casos, claro. A Isabel Gonçalves tem pensado profundamente numa série destas questões que nós conhecemos, e portanto não são opiniões que todos nós temos, mas são coisas suportadas na literatura, em estudos, em reflexões, que eu acho que é muito importante porque nos ajuda a caminhar para a frente com passos mais seguros. E também, portanto, acho que enriqueceu muito, espero que tenham gostado, tanto este dia do departamento, que tenhamos afinal os alunos que estão no epicentro da nossa atividade, portanto a Ana Cruz, o Ricardo Lamirinhas e a Leonor Carvalho, que está aqui connosco, mas não interveio tão ativamente naquela ação, que é a coordenadora da LEC, e portanto isto já foi dito, portanto que os coordenadores, os delegados, têm feito um trabalho excepcional em muitas frentes, estão empenhadíssimos para que nós consigamos levar a bom porto a nossa missão, que é formar gente e ligação à sociedade e desenvolver a capacidade de pensamento crítico dos nossos estudantes, e eles têm sido super empenhados e são inspiradores, enfim, para o trabalho que nos compete, tanto aos outros membros da comunidade, tanto os professores e os funcionários não docentes. Eu terminaria dizendo que o período em que vivemos também acho que nunca devemos deixar aquele ditado, nunca perder a oportunidade de uma boa crise, porque nos obriga a agarrar a mudança e a aceitar a mudança e a sair da nossa zona de conforto. E como alguém dizia, quando a gente sai da nossa zona de conforto não acontece nada de mal, o que significa que a nossa zona de conforto vai se expandir, porque mais tarde, um bocadinho mais tarde, a zona que estamos a explorar, portanto, passará a ser um bocadinho mais confortável para nós.
Este é o brinde do DEC para todos os participantes, não sei se dá para ver. Isto é uma... Conseguem ver? Não sei. Pronto. É uma coisa, um hub USB portanto, para todos os participantes. Isto está na secretaria do departamento disponível, portanto podias ir lá buscar, mas acho que também simboliza a ligação não só entre as portas USB, mas entre os vários membros desta comunidade, para que consigamos fazer com que o departamento e as nossas atividades vão para a frente. Esperámos dar-vos isto pessoalmente no encontro pessoal, não foi possível, mas portanto pedi ao favor a Emília, portanto é guardadora do tesouro, tem lá esta informação.